Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre Okja, o novo filme original da Netflix que acabou de entrar aí na semana passada e apesar de eu ter assistido ele no dia seguinte que ele saiu, eu segurei a review porque eu acho que esse filme tem tanto mérito que eu queria pensar um pouquinho mais sobre ele antes de vir falar pra vocês. E eu acho que esse é um daqueles filmes que a gente não consegue passar batido por ele. Ele ainda tá ressoando em mim. Então eu vim aqui, óbvio, indicar pra vocês, porque fazia muito tempo que eu não vi um filme que mexia comigo do jeito que Okja mexeu. Então vamos falar de Okja. Eu sou a Fernanda Schmoltz e você está assistindo Sugar Rush. Vamos lá, roda a vinheta. Primeiro que o Okja já começa sendo um filme super interessante porque ele tem duas línguas, né? Ele é dirigido por um sul-coreano, o Bong Joon-ho, e ele é falado em coreano e em inglês em alguns momentos. Então isso se mistura, tem atores coreanos e tem atores americanos também, inclusive atores famosos aí como a Tilda Swinton e o Jake Gyllenhaal. Então ele é um filme bem interessante porque ele não tem medo de misturar, inclusive ele mistura mais do que só os idiomas, ele mistura gêneros dentro dele e ele faz isso muito bem. Então vamos pra sinopse. Uma espécie de super porco foi descoberta no meio da América do Sul, eu não lembro exatamente em qual país agora, mas acho que isso não vem ao caso. E aí uma grande corporação se apodera dessa porca e ela entrega alguns filhotes para fazendeiros espalhados pelo mundo, para que esses fazendeiros criem esses super porcos de acordo com a sua cultura e as suas tradições. Depois de 10 anos, a empresa vai fazer um puta show, assim, pra mostrar como foram criados esses porcos e eleger o super porco, o melhor super porco, e apresentar esse porco pra sociedade, mas tem um catch aí, tem um porém. Eles querem usar esses super porcos para alimentar a população. Então é exatamente isso que o Okja vai retratar, ele vai falar da exploração dos animais pela raça humana e ele também vai falar aí da hipocrisia da nossa sociedade com questão aos animais, né? Por que alguns animais a gente ama, a gente pega pra criar, a gente até cuida como se fosse um filho e outros a gente sabe que eles estão sendo maltratados, sabe que eles estão sendo criados só pra serem abatidos, pra gente ter o prazer de comer a carne deles e a gente não faz nada. E além da gente não fazer nada, pior ainda, a gente sabe e a gente ignora de propósito. Então esse filme vai tocar nessa ferida, é um assunto que muita gente foge, né? Quem nunca já foi marcado num desses vídeos aí mostrando o que acontece com os animais? Quem nunca saiu correndo desses vídeos? Eu mesma já recebi vários, principalmente quando eu era mais nova e era moda marcar as pessoas desses vídeos. Eu nunca assisti nenhum. E o Okja, ele consegue te fazer pensar a respeito, ele cria uma fábula que torna o assunto tolerável de você assistir e que ao mesmo tempo te dá 20 tapas na cara enquanto você assiste, sabe? E é um filme lindo ao mesmo tempo, ele tem essa mensagem poderosa que é passada de uma forma simples. Tão simples que choca, tão simples que funciona e que quando o tapa vem na tua cara, ele vem com força total. Então a história gira em torno disso, né, na parte da corporação, e a porquinha principal, que se chama Okja, que é o nome do filme, ela cresceu numa área montanhosa da Coreia do Sul com uma menininha. Essa menininha mora na montanha sozinha com o guardião dela, são só eles dois e a porquinha. Então as duas cresceram juntas e elas desenvolveram uma amizade que é muito bem explorada e muito bem mostrada pra você no primeiro ato do filme, que faz com que você realmente se importe, não só com a Okja e não só com a Midja, que é a menininha, mas com as duas juntas, né? Você se importa com a amizade delas, você quer que elas fiquem juntas. Aí além da gente ver essa questão dos animais, né, por que a gente ama alguns e a gente come outros, eles também exploram a questão das grandes corporações, né? Como é sujo esse mundo corporativo, né? Como que você pode usar o sofrimento de uma menininha que virou uma puta crise pra empresa e transformar isso numa campanha de marketing, sabe? Como você, principalmente no ramo alimentício, você vende uma coisa que não é exatamente aquela coisa. Tem muito aquela coisa das mentirinhas, né? Coisas que as empresas não te contam sobre os produtos que você consome. A personagem da Tilda Swinton faz isso uma hora no filme, isso me deixou bastante impactada, que é uma hora que ela fala pena que a gente não pode realmente falar certos detalhes, né, porque, mas é uma mentirinha branca, não tem nada demais, sendo que é a parte fundamental, né, do que eles estão vendendo, que é a procedência daqueles animais, né. Então, todos esses detalhezinhos aí sujos das corporações que a gente vai vendo junto com a exploração dos animais. E claro, uma das mensagens mais duras de assistir no filme, que é a de que o dinheiro no final sempre fala mais alto.
Inclusive fala mais alto do que a vida, às vezes, de um outro ser vivo. Que absurdo, né? Mas esse filme, ele te mostra isso nua e cruamente, assim, na sua cara. E cabe a você saber como você vai lidar com isso. Colocarem uma fábula nesse filme foi a melhor escolha, assim, acho que é um dos maiores méritos desse filme, com certeza. Porque como eu falei lá no início do review, deixa o filme assistível, deixa esse tópico tragável pra gente. Porque se eles colocassem, por exemplo, um animal que já existe, colocassem uma porquinha bonitinha, tipo Baby o Porquinho, não funcionaria, ninguém ia querer assistir isso. Então eles escolheram botar um animal fictício, que é um super porco, mas que não necessariamente parece com um porco, ele é uma mistura de um porco com um hipopótamo, ele tem uma cara de animal fictício. Eles fazem o contraponto do animal, que fica com essa cara meio caricata, nos vilões, né, que são as personagens da Tilda Swinton. Ela tem duas personagens, uma aparece mais, uma aparece menos, mas são as duas irmãs herdeiras da Mirando Corporation, né, que é essa empresa que descobriu os porcos, e também o personagem do Jake Gyllenhaal, que tá excelente nesse filme. A Tilda Swinton também, mas o Jake Gyllenhaal, ele fez as cenas dele, principalmente pro final do filme, foram as cenas que me deixaram mais, assim, com dor, sabe? Dói assistir. A performance dele tá muito boa e ele é um personagem bem caricato também. Então a performance dele e da Tilda Swinton são bem caricatas. Os personagens, mesmo quando eles estão em reunião da diretoria, por exemplo, da empresa, eles dois estão sempre com um visual um pouco mais espalhafatoso. Uma cara meio de fantasia, sabe? Enquanto os outros personagens estão com um ar mais natural. Então eles instauram a questão da fábula com a Okja e esses dois personagens, né, pra fazer o embate. O personagem do Jake Gyllenhaal não podia ter sido escolhido melhor, assim. Esse personagem, ele é o rosto, né, a celebridade que representa essa empresa pra população, e ele é apresentador de um programa que fala sobre vida animal, e ele é supostamente um amante dos animais. E algumas coisas que ele faz durante esse filme, você fica tipo, como assim, sabe? A performance dele é uma das grandes coisas do filme. Ele e a Tilda Swinton são os melhores atores do filme. A menininha é excelente também. Eu agora não lembro o nome dela, mas eu vou deixar escrito aqui embaixo. E claro, além da questão da fábula, pra você conseguir humanizar essa história, trazer ela pra gente querer assistir, tem também a virada de gênero, que é uma coisa que é basicamente um tabu, né, no cinema. Se você tem uma comédia, você não transforma ela num drama do nada. E aqui é exatamente o que acontece de propósito e faz todo sentido, sabe? O filme, ele tem essa virada de gênero, né, no meio do filme. Porque no início você vê muito a amizade da Okja com a Midja, você vê essa vibe aventura, sessão da tarde, até a interação entre as duas é bem cômica, os personagens têm uma vibe mais cômica, o próprio personagem do Jake e a personagem principal da Tilda também tem um ar mais cômico, e até nas cenas de ação que acontecem aí no primeiro ato e numa parte do segundo ato, tem esse tom mais de comédia, né, que a Okja tá meio solta no meio da cidade, que nem os trailers mostram, e tudo isso ainda tem um ar um pouco mais cômico. E depois, quando vai realmente já caminhando aí pra segunda metade do segundo ato, o filme dá uma guinada. E você não espera algumas coisas que você vai ver. Inclusive algumas cenas bem pesadas. Não tem realmente nenhuma violência explícita no filme, mas eu acho que o maior mérito é que ele não precisa disso. Um corte ali que ele faz pra te dar a entender o que aconteceu já dói mais do que se mostrasse realmente uma violência de fato. Então, foi muito bem feito. Ele é um filme que ele não é rated R, né? Ele não é pra maior de idade. Mas ele trata de um tema pesadíssimo, sabe? E de uma forma simples, com uma linguagem simples. Então eu acho que esse é o grande mérito do Okja. Você não vê filmes falando sobre esse tipo de assunto, por exemplo, surgirem e desse jeito, executados desse jeito, sabe? É um filme lindíssimo que vale muito a pena ser visto. Inclusive, eu tava lendo um pouquinho sobre ele antes de vir fazer esse review pra vocês. O Bong Joon-ho, que é o diretor, ele deu uma entrevista e ele disse que ele virou pescetariano depois que ele terminou de se envolver com esse projeto. Quer dizer, ele parou de comer carne vermelha. Eu entendo ele, porque eu, nessa uma semana que se passou desde que eu assisti o filme, eu não consegui olhar mais pro meu prato de comida da mesma forma. E eu não consegui olhar mais pro meu gatinho de estimação da mesma forma, sabe? Então é um filme que vai ficar com você. Ele não é aquele filme que vai passar batido. E eu acho que essa é a real importância desse filme. E é por isso que eu acho que ele vai continuar sendo discutido aí por um bom tempo.
essa é a minha review de Okja. Nossa, que filme difícil, foi até difícil falar dele, dói falar dele, sabe? Eu queria saber se vocês já assistiram e quero saber também se você ficou com mais vontade de assistir agora que eu comentei sobre ele. Dá like no vídeo, se inscreve no canal, fala comigo aqui nos comentários ou então nas redes sociais. Se você quiser conversar comigo, eu sempre respondo a todo mundo. Os links estão aqui embaixo no box de mais informações. E... é isso! Muito obrigada pelo carinho, gente. Um beijão enorme. A gente se vê nos próximos vídeos e não se esqueçam, somos todos Geraldo. Tchau!